é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, a sabedoria por trás de todos os mistérios para além da nossa compreensão, o que nos traz paz ao coração. Hoje eu quero ler um único verso aqui de Isaías, no capítulo 38, e é o verso 17. Verso 17, que diz: Eis que foi para minha paz, presta atenção, eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Quem está falando isso é o rei Ezequias de Judá. Tinha acabado de ser quase exterminado pelos exércitos de Senaqueribe, rei da Síria, cuja capital à época era Nínive, e o Senhor o livrou de maneira miraculosa, de maneira bíblica, estrondosa, fantástica. E logo depois daquilo ele ficou sabendo que estava doente, provavelmente com câncer, uma coisa tão forte que tinha se manifestado já para o lado de fora do corpo dele. E de maneira que a descrição é a de uma úlcera que estava supurada, sobre a qual veio o prognóstico de morte. Arruma a tua casa, cuida dos teus negócios, deixa tua vida em ordem, porque tu vais morrer. Aí ele se desesperou e pediu misericórdia a Deus. O profeta Isaías recebeu uma palavra de Deus para o rei, levou-a sobre uma extensão de vida de mais 15 anos. Mas Ezequias continuava doente. Então Isaías disse para ele fazer uma pasta de figo e colocar no lugar da ulceração, porque ele ficaria curado. Mas ele achou aquilo tão não palpável, tão não validador, que ele foi mais adiante e disse: como é que eu saberei que vai se cumprir esta palavra do Senhor? E aí então Isaías disse: olha, pede a Deus e ele vai fazer o sol retroceder. E o sol retrocedeu 10 graus no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado, ele voltou. Aí a questão de se foi o sol, se foi uma impressão, seja lá o que tenha sido, o fenômeno dessa movimentação absolutamente inusitada de uma sombra retroceder depois do sol ter passado, faz parte de uma outra coisa, de uma outra conversa, de um outro interesse, que não é o meu aqui agora, sinceramente. O que é o meu interesse aqui agora é isto, que tendo havido a promessa de que o Ezequias seria curado, e o remédio era tipo o bálsamo de Siloé, lá em João 9, no Novo Testamento. E quando Jesus fez lodo, aplicou nos olhos do cego de nascença. Aqui é uma pasta de figo aplicada numa úlcera, que era sintoma apenas de algo muito mais sério. O que ia curar o rei não era
a pasta de figo, era a fé. E aí, ele diz, mas como eu vou saber que isso vai se cumprir? Bom, era só passar a pasta, crer e esperar. Como foi o que aconteceu. Mas ele queria ter uma certeza para poder ter uma fé. Aí é quase irônico, como quase tudo na Escritura é cheio de uma ironia que não tem tamanho. Eu não sei como é que vocês não percebem a graça da coisa. Porque então Deus diz, olha, tá bom, eu vou te dar o seguinte sinal, o sol vai atrasar 10 graus no relógio de Acais. Um sinal para que o indivíduo cresce que aquela pasta de figo que não era nada, o curaria. Porque o que o curaria era crer que Deus o curaria. Mas aí a gente cai numa volumetria desproporcional para dar certeza a um indivíduo de que ele vai ficar curado de uma doença e a vida dele se estenderá mais 15 dias, sendo que ele está morrendo, se dá a ele o sinal de que o sol volte 10 graus. É muita desproporção, é muito descomunal. E as mensagens são simples, que se passa daí sobre a importância e o significado da consciência no universo. Ou seja, a consciência de ser, a consciência de Ezequias, que dizia eu sou, Ezequias, que sabia de si e que reconhecia o universo à volta dele, era algo infinitamente mais importante do que toda a astrofísica manifesta. Porque o Sol não sabe de si, a Lua não sabe de si, o universo não diz eu sou, mas Ezequias sabia de si e dizia eu sou. E o significado da existência não é medido por tamanhos e quantificações, mas por qualificação, e na qualificação a mais importante de todas as coisas é a consciência de si. E para validar e estimular essa consciência de si no seu poder de crer, se comete um exagero quantitativo para se criar uma profundidade na qualidade da consciência, para que o homem creia. E a maioria dos milagres no curso das narrativas bíblicas tem esse interesse. Primeiro, o interesse em si de curar o indivíduo. E, em segundo lugar, de mostrar que como o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, atrasa o sol para adiantar a tua esperança. E é desproporcional. O tempo todo a Escritura é desproporcional. Quando ela diz que Deus ouve a oração, que habita com o quebrantado, com o contrito, com o dependente que busca, com aquele que diz, ajuda-me na minha pouca fé. Há um trato de extrema misericórdia tolerante durante toda a narrativa da Escritura a respeito da misericórdia dele para com esse clamor dos homens. Esse é o contexto. E aí o que aconteceu é que o sol retrocedeu 10 graus e Deus cumpriu a palavra dele a Ezequias e o curou sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. E então ele faz uma oração muito comum na antiguidade e que passa sempre por dentro daquela viagem de que bom, porque tu preservaste a minha vida, o homem morto não te louva, a sepultura não te exalta. Era aquele olhar apenas linear entre o berço e a sepultura, sem muita transcendência.
muito pouca transcendência. Aliás, esse povo de Israel foi crescer muito em transcendência quando passou aqueles 70 anos lá em Babilônia, no cativeiro. Foi ali que eles desenvolveram sua transcendência, no cativeiro. Sem templo, sem sacerdócio, sem ritos, sem nada disso, eles desenvolveram sua maior transcendência. Não tendo um lugar para ir orar, começaram a aprender a orar em si mesmos e por si mesmos, e em qualquer lugar. E mais ainda, foi também naquele cativeiro que a percepção deles da eternidade, da vida eterna, aumentou enormemente. E também muito mudaram eles e cresceram e se dilataram pelo encontro com os conteúdos da sabedoria, da filosofia de Zoroastro, que era o pai da ética e da percepção filosófica no ambiente para o qual eles tinham sido levados cativos. De modo que ali é que eles aprendem e começam a transcender cada vez mais. E a espiritualidade individual se dilatou, porque se deslocou do culto para a pessoa. Então Ezequias viveu antes disso acontecer, e nele você encontra essa história de pouca transcendência, de obrigado por teres me salvado, porque um defunto não vai te exaltar. Tudo muito linear. Mas era como era assim que ele sabia e podia enxergar. Ninguém tem mais luz do que recebeu. E ele tinha a luz que tinha. Era desse tamanho aqui. Mas dessa luz sai esse canhão de verdade, que eu quero ler para você no verso 17, que diz: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. É muito louco isso aqui. E só pessoas de fé, só quem estava doente, morrendo e recupera a saúde, entende profundamente o significado dessa expressão: eis que foi para mim a paz que eu tive grande amargura. Só aqueles que também perderam tudo, e após terem perdido tudo, desenvolveram uma paz que antes, quando tinham tudo, não possuíam, é que também podem dizer isso: eis que foi para mim a paz que eu tive grande amargura. Ou o cônjuge que foi traído e que ficou devastado, e que depois de um tempo se encontrou, se achou num estado de consciência e de percepção tão mais profundo, tão mais avantajado, tão mais benditamente desiludido, sem ilusões, tão mais bem fundamentado em esperanças concretas, reais. É que é só nessa circunstância, só nessa situação, que a pessoa pode entender: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. É quando o mal que nos alcança
nos produz o melhor bem que a gente nem conhecia. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. E passou por maus bocados, angustiado, oprimido, anos de cerco, de ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, sobre ele, medo, pânico, noites desesperadas, de insônia, angustiada por inimigos que não eram fruto de paranoia, eram reais, eram contabilizáveis, contáveis, mensuráveis. No mínimo 185 mil homens bons de guerra à volta de Jerusalém, com os aparatos mais poderosos do mundo antigo. E ele em desespero. Depois, Deus vence Senaqueribe sem que ele precise fazer nada. Os homens de Senaqueribe amanhecem mortos da noite para o dia. E Senaqueribe volta para casa, para Nínive. Chega lá, 2 dos seus filhos o matam e fogem para o Monte Ararat. E outro filho toma o seu lugar. Acabou a história de Senaqueribe. A de Ezequias prossegue. A outra notícia que vem agora é: o mal já não é o que te cerca, o mal é o que está saindo das tuas entranhas. É o teu câncer, é essa úlcera mortal que já vazou. E aí vem toda a história que eu descrevi há pouco. E a conclusão desse indivíduo, a conclusão é essa: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Existem certas percepções, conhecimentos, experiências e imersões na paz que a gente só ganha se experimentar a grande amargura sem amargura. Porque se você cair na amargura, os dias da amargura amargurarão você e você se tornará um ser de amarguras para sempre. Porque você se achou com razão de ficar amargurado, amargurada, por causa de dias de amargura que você viveu, de impotência. E aí, a situação, a circunstância amargurante pode ter a amargura que tenha. Se ela não amargurar você, você cresce, você aprende paz em seu favor. Mas se a circunstância amargurante amargurar você, você se tornará uma amargura ambulante. Aí as suas esperanças de ser bem-sucedido, bem-sucedida na vida diminuem muito, muito, se você, amargurado, se deixar amargurar. A amargura impede todo o desenvolvimento. A amargura emburrece, a amargura atrofia, a amargura paralisa, a amargura atrasa. A amargura tira o teu poder cognitivo, porque o amargurado não consegue enxergar tudo nunca, só enxerga o que a amargura permite que ele enxergue. E ele só enxerga a amargura para validar a sua amargura, para piorar amarguradamente. E é um ciclo vicioso, perverso,
Aqui se diz: eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tomara que, em nome de Jesus, a sua circunstância amargurante não venha amargurar você. Ao contrário, que você encontre grande paz, que você aprenda a processar a amargura, para que ela não o amargure, não a amargure. E você assim atravesse o vale do amargor, cresça em esperança, em fé e mergulhe em grande paz. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter a convicção que aqui Ezequias demonstra. Ele diz: tu, porém, amaste a minha alma. A circunstância amargurante não o amargurou, ao contrário. Por ela ele encontrou grande paz, porque o coração dele se sabia amado por Deus. Tu, porém, amaste a minha alma. A minha alma só encontrou grande paz na amargura que eu atravessei, porque eu criei que tu amaste a minha alma. Só aquele que crê que Deus ama a alma dele não permite que a circunstância amargurante o amargure. Só aquele que crê que Deus ama a sua alma é que transforma circunstâncias amargurantes em experiências de pacificação, de crescimento perseverante. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Ele está falando aqui, não figuradamente, da cova da corrupção, como se estivesse falando ali do Congresso Nacional, ou de qualquer outro lugar que seja uma cova de corrupção, um covil de salteadores. Não, ele está falando da cova, da sepultura, aonde o corpo é jogado e apodrece, se corrompe. Ele está dizendo, em outras palavras: tu amaste a minha alma e me curaste. Atendeste a oração que pedia uma extensão, um prazo a mais de existência na terra. Foi o teu amor que trouxe esse livramento. Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. No fim, a circunstância amargurante só não amargura você, e você, da circunstância amargurante, mergulha numa paz incompreensível, se você crê no amor pessoal de Deus por você, que Deus se importa comigo, que Ele é Deus, que Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Ele sabe, como diz o Salmo: tu contaste os meus passos quando eu sofri perseguições, e recolheste no teu odre todas as minhas lágrimas. A pessoa tem que ter essa certeza de que Deus sabe a verdade. E Deus me ama. E eu tenho uma relação pessoal com Ele, eu posso ter, se eu quiser. É só a certeza desse amor eterno que me salva do poder amargurante das circunstâncias, dos complexos, dos traumas, dos medos, das fobias, dos pânicos,
quando você sabe que o universo inteiro existe, e aquele que é o Criador de todas as coisas faz o sol retroceder para te dar paz, quando você sabe que Ele te ama, quando você internaliza essa consciência pela fé, e também sabe que Ele pegou todos os seus pecados e jogou para trás das costas dele, que Ele não olha para ver. Você é amado, é perdoado, se você não se deixar amargurar, você vai experimentar toda a paz. Mas tem que crer que Ele te ama. Tem que crer que Ele te perdoou, que jogou para trás de si todos os teus pecados. E tem que ter essa disposição de ser mais grato ao amor de Deus, à provisão de Deus, ao cuidado de Deus, ao cotidiano de provimento, de amor, e ser muito mais grato por isso do que por qualquer tempinho de circunstância amargurante. Só se a gratidão for maior do que o poder das amarguras é que você vai entrar em paz profunda e vai se tornar um homem, uma mulher maduros, capazes de dizer: eis que foi para mim a paz, que eu tive grande amargura e tribulação. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da sentença da cova, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isso aqui, compreendido e praticado, faz com que você seja uma pessoa para quem não haja karmas. Você se torna uma pessoa para a qual nenhum presente se faz definitivo negativamente. Você pode sempre mudar todas as circunstâncias. Você pode sempre estar aberto para todas as novas possibilidades, e você vai crescer na experiência de que o amor de Deus por você tem uma relação pessoal. Já com o sol ou com as estrelas, ele não conversa sobre amor, nem compaixão, nem misericórdia. Ele não atende a voz de uma galáxia, mas ele atende a voz de um pecador, quebrantado, pedindo misericórdia, sem arrogância nem orgulho no coração, sem autovitimização, nenhuma autovitimização, ao contrário, dizendo obrigado por toda a tormenta, porque por ela eu aprendi uma paz muito maior. Porque foi no meio dela que eu discerni o quanto tu me amas. E tens uma relação de amor pessoal para comigo. Foi por causa da oportunidade das amarguras e das dificuldades que eu aprendi a tua intenção de me fazer um bem que me melhore, porque o bem que tu queres realizar em mim não é aquele que acrescenta bens, mas é aquele que acrescenta alma, espírito, gratidão, simplificação do ser. Muito obrigado.
Senhor Jesus, essa é uma delicadeza de palavra, de amor e de fé. É um bibelô da tua graça. E eu quero pedir que quem quer que esteja recebendo, cuide com aquele carinho de quem está recebendo um afago para tirar a vida da amargura e dos karmas da infelicidade, fazendo a pessoa compreender com gratidão a manifestação do teu amor e transformar toda a memória amargurada em paz, não andando mais também com nenhuma culpa, porque todos os seus pecados foram jogados para trás. É o que eu peço que o teu Espírito, que é quem explica a tua palavra, faça acontecer agora no coração de muitos. Em nome de Jesus. Amém.